A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento, Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de resposta. Deus tem uma nova direção para te dar. Deus tem um caminho novo a te mostrar, a qual mudará a sua vida, mudará a tua forma de pensar e mudará os problemas que você está passando, se você crê em nome de Jesus nesta palavra que Deus tem para a sua vida. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo conosco o Evangelho de Mateus, esse é o capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta parábola que o próprio Jesus, ele nos deixou através da Santa Bíblia, a palavra de Deus, nos fala sobre dois alicerces. E talvez você que esteja em casa, no trabalho, ouvindo esta palavra, não entenda ou não saiba qual é e por que o motivo deste texto recitado, lido para a minha e a sua vida. Mas eu peço a sua compreensão, em nome de Jesus, que você possa ficar até o final, porque nós vamos estar abordando esse texto e retirando ensinamentos para a nossa vida através da palavra de Deus. E eu creio que o que Deus falará contigo mudará a sua vida e a situação que você está vivendo neste momento. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela começa a nos falar bem assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, esse texto aqui ele nos dá uma direção sobre ao homem que escuta a palavra de Deus e pratica, e ao homem que escuta a palavra de Deus e não cumpre. E Jesus, ele direciona um homem ou mais, todo aquele que escuta a palavra de Deus e pratica. Jesus, ele assemelha todo o ser humano que escuta a palavra de Deus e pratica ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, é muito interessante nós olharmos pela palavra de Deus e entendermos que Deus, ele quer que todos os seres humanos que escutam a palavra dele, que ouvem as pregações dele, pratique a palavra dele.
É muito importante e necessário nós entendermos que a palavra de Deus, ela é uma palavra viva que tem poder e que dá vida e que dá força e que levanta e que exalta a vida do ser humano que pratica a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele deu uma direção para todo aquele que escuta e pratica a palavra de Deus, como um homem ou uma mulher prudente. Um homem, uma mulher que se prepara, um homem, uma mulher que está preparado, que está capacitado pela palavra de Deus, com a sua vida edificada sobre a rocha, que é a própria palavra de Deus, é o próprio Jesus. E a Bíblia nos fala que sobre a vida de todo aquele homem ou aquela mulher que escuta a palavra de Deus e pratica, além de ser um homem, uma mulher prudente, que se prepara, que está preparado para as dificuldades, a Bíblia fala que desceu uma chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Só que a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, nós temos que entender que ouvir a palavra de Deus e praticar ela não significa que os problemas e dificuldades não vão assoprar sobre a nossa vida. Ouvir a palavra de Deus, acreditar e praticar ela, viver ela da forma que Jesus quer, não significa que nós vamos ser pessoas perfeitas, pessoas que não erram, pessoas que não falham e que não pecam. Jesus nunca disse isso. A diferença é que quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia e se esforça para praticar ela, você é uma pessoa prudente, uma pessoa preparada e capacitada para qualquer tipo de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo, ele pode tocar na tua saúde por permissão de Deus, só que você não vai cair, porque você está preparado e capacitado pela palavra de Deus. As pessoas, sendo usadas pelo diabo, podem se levantar contra a sua vida, dizendo que você não tem mais jeito. Mas você não dará ouvido a essas pessoas sendo usadas pelo inimigo, porque o teu coração está preparado e capacitado pela palavra de Deus. Você está blindado pela palavra que vem do céu. Os momentos de necessidades, os momentos de dificuldades, quando vem sobre a sua vida, não pode te parar, não pode te fazer desacreditar que Deus é na sua vida, porque você está totalmente entregue nas mãos da palavra de Deus. Então, essa palavra, ela vale muito para os dias de hoje, porque o ser humano, louvado seja o nome do Senhor, está edificado, o ser humano está confiando mais nas pessoas, nos bens materiais. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso o ser humano tem caído, o ser humano tem falhado. Só que quem ouve a palavra de Deus e pratica, louvado seja o nome do Senhor, é um homem prudente, que tem a sua vida guardada pela palavra de Deus, que tem os seus caminhos direcionados pela palavra de Deus, e não importa o que venha sobre a vida do ser humano.
ele ou ela continua no propósito de servir a Deus. Ele ou ela continua no propósito de buscar a Deus e acreditar no milagre, na cura e na mudança de vida. Ou seja, ninguém e nada pode parar quem ouve a palavra de Deus e pratica. Podem fazer macumba, podem lançar palavras de maldição, só que não vai te parar e não vai me parar, porque nós estamos ouvindo e praticando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os problemas vieram sobre a casa que estava edificada na rocha. Só que a casa não caiu, porque o ser humano que confia em Deus, os ventos da vida não derruba, as dificuldades da vida não param. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que é necessário você que ouve esta palavra de Deus, começar a partir de hoje praticar os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. Porque assim você será um imprudente. Um homem forte, uma mulher forte pela palavra de Deus. E que nada e nem ninguém pode te parar de realizar os teus sonhos. E que nada e nem ninguém pode parar a obra de Deus de ser concluída na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também, ele não descreve esse texto, também a todo aquele homem e mulher que ouve a palavra de Deus e não cumpre. Jesus também compara ao homem e à mulher que ouve a palavra de Deus e não cumpre, ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e que as dificuldades vieram, a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateu aquela casa, e foi grande a queda daquela casa, porque é assim na minha e na sua vida. Quando você ouve essa palavra, que é do próprio Deus, e você não liga para ela, quando você ouve a palavra de Deus e não dá importância para ela, quando você ouve a palavra de Deus e não dá a mínima para ela, as dificuldades quando vêm na sua vida, você não tem refúgio. Você não tem para onde ir. Você muitas das vezes não sabe o que fazer, por você não ter dado ouvido à palavra que te gerou, que te formou e que criou o universo e os problemas que estão nesse mundo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse texto, ele nos compara a quem ouve e pratica, a quem ouve e não pratica a palavra de Deus. E você tem o direito de escolher se você quer praticar para permanecer de pé diante das dificuldades, ou se você não quer praticar. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que ele nos ensina a nós escolhermos o que nós queremos para a nossa vida. Para tudo nessa vida há o lado bom e o lado ruim. Há o lado certo e há o lado ruim. Há o lado verdadeiro e há o lado falso. E nós, pelo livre-arbítrio, podemos escolher o que nós queremos na nossa vida. Se até hoje as dificuldades da vida, se até hoje os problemas da vida têm te derrubado, se até hoje os ventos da vida
que estão assoprando na sua vida tem te derrubado, você hoje pode começar a praticar a palavra de Deus e mostrar para o diabo que se levanta contra a sua vida, e mostrar para essa enfermidade, esse problema, que na sua vida quem controla é a palavra de Deus, porque você está praticando ela. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os discípulos, os profetas de Deus, eles passaram por muitas dificuldades. Uns foram cerrados ao meio, outros tiveram o seu pescoço, sua cabeça decapitada, outros foram lançados na cova dos leões, outros foram encerrados nas prisões. Só que eles não abandonaram a prática da palavra de Deus, porque eles estavam edificados em Jesus de Nazaré, e para eles não importavam. Eles sabiam que iriam perder pessoas, eles sabiam que ficariam sozinhos e sozinhas, só que eles não perderiam a palavra de Deus, porque além dele escutarem, além deles ouvirem a palavra que veio do céu, eles também praticavam. Então eu falo para a sua vida em nome de Jesus. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, e se você praticar ela, não importa o que vão fazer contra a sua vida, não importa qual dificuldade vai vir na sua vida, você vai permanecer de pé, você não vai abandonar a Deus. Meus irmãos, muitas pessoas deixaram de servir a Deus, muitas pessoas deixaram de crer nesse Deus tremendo, maravilhoso, glorioso, porque somente ouviram a palavra de Deus e voltaram para casa e não deram a mínima pela palavra de Deus. E quando veio as dificuldades, essas pessoas não tiveram contentamento, não tiveram raízes para suportar as dificuldades e caíram. Só que hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode ouvir a palavra de Deus e praticar. E ter em mente que você praticando essa palavra, que é a base para todo ser humano continuar de pé, que é o sustento e a raiz para o ser humano permanecer firme e imbatível, louvado seja o nome do Senhor. Assim você pode pensar e crer através desta palavra sobre a sua vida. Então entenda que Deus não quer que você caia. Deus não quer que você viva mais do que você está vivendo. Deus quer te dar um novo caminho. Deus quer te fazer viver algo novo. Só que para isso acontecer, louvado seja o nome do Senhor, você tem que começar a confiar mais na palavra de Deus. Você tem que começar a crer mais no poder que tem a palavra de Deus. Com a sua vida, você vai começar a entender que com Jesus na direção da sua vida, controlando a sua vida, os teus caminhos, você terá a melhor força, você terá a melhor proteção em sua vida e que nada nem ninguém vai poder te parar. Então, meus irmãos, creia nessa palavra e cumpra ela, se esforce para acreditar e botar ela em prática. Porque as dificuldades, os problemas não vão te parar. Louvado seja o nome do Senhor.